Aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, aleluia, 3 ao 10. Quero falar, aleluia, para você que me ouve nessa noite, um pouco acerca da graça de Deus sobre nossas vidas, aleluia. Efésios 2, versículo de número 3 em diante, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Quando a gente fala sobre o apóstolo Paulo e sobre os escritos do apóstolo Paulo que ele deixou para a igreja, é claro que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre muitos assuntos diferentes. Ele fala sobre a predestinação da igreja, aleluia. Ele fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a vivificação do homem que antes estava morto em pecados, mas por Cristo foi ressuscitado dessa morte para viver uma vida nova. E ele vai falar sobre vários e vários temas. Ele fala sobre como deveria ser o culto na igreja. Ele fala dos dons espirituais que Deus derramou para os seus servos. E ele vai falando sobre muitos assuntos. Mas o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, ele foi o apóstolo que falou sobre a graça de Deus para nós. E em vários trechos onde ele escreve, ele vai falando sobre esse favor de Deus para todo aquele que abraçar. Quando a gente fala em graça, a gente tem que pensar que a graça é como se fosse um favor imerecido que Deus ele ofertou para o homem. Como assim favor imerecido? Primeiro, porque é um favor, então Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer. Segundo, que é imerecido, ou seja, o homem não fez por merecer, o homem não teve atitude nenhuma, não teve nenhum mérito vindo da parte do homem para que Deus fizesse isso para com o homem. Mas antes da gente falar de graça, desse favor imerecido, a gente tem que lembrar do que aconteceu em tempos passados na história da humanidade. Bem, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, a gente vê que Deus ele cria uma criatura chamada de homem e coloca ali no meio do jardim do Éden. Depois disso, Deus tira a costela deste homem e faz a primeira mulher. Aquela obra que Deus tinha feito naquele momento era uma obra especial para Deus, porque todas as coisas que ele tinha criado antes não eram feitas à imagem e semelhança de Deus. Já essa criação, a última criação de Deus, antes que ele descansassem, foi uma criação especial, porque aquela criação, ela vinha com a marca de Deus. Ela era imagem e semelhança. Ou seja, naquela criatura havia alguns atributos que só Deus tinha, aleluia. E aquela criatura, ela foi tão especial que Deus ele põe ali no meio do jardim e fala: olha, agora você vai governar todo o resto da criação. Pode nomear as coisas, vai nomeando os animais. Eu te dou a liberdade, eu te dou essa liberdade para estar aqui. E todos os dias Deus vinha visitar aquela criatura juntamente com sua companheira, aleluia. Deus ele tinha uma amizade com aquele homem,
formada pelos laços, aleluia, da criação dele. Mas chegou um dia, aleluia, que Satanás se aproveitou dessa criatura de Deus. E Satanás, aleluia, usando a serpente, ele seduz primeiramente a mulher, e depois a mulher seduz o homem a comer de um fruto da qual Deus havia dito para aquele homem, juntamente com sua mulher, que não comessem, porque a partir do momento em que ele comesse daquele fruto, ele morreria, aleluia. Ali, a partir da ingestão do fruto proibido, aleluia, a morte e o pecado, eles entram na humanidade. Na verdade, até aquele momento, a morte ela não existia, ou se existia, estava aprisionada em algum lugar, mas a morte não tinha poder, aleluia, para matar, digamos assim. E a morte ela é liberada a partir daquele momento. Junto, aleluia, com isso, vem o pecado. Na verdade, o pecado ele vem antes da morte, porque Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, primeiro você peca, depois você morre. É o pagamento pelo seu pecado, é a morte. Então o pecado ele vem antes da morte. O pecado ele vem a partir do momento em que o homem age em desobediência, ali influenciado pela sedução de Satanás. Aleluia, pela tentação de Satanás. Naquele momento, quem me ouve, aleluia, eu digo a você que o passo da humanidade começou a mudar, porque agora, aleluia, as coisas horríveis, as atrocidades, elas começam a entrar em meio à humanidade. E a partir daquele momento ali está selado que o homem, ele sofreria por causa da atitude dele de ter cedido à tentação de Satanás. Mas naquele momento ainda, quando Deus está ali agindo com justiça, dando salário daquele ato para o homem, ele promete que do ventre da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e essa serpente lhe feriria o calcanhar. Ali está sendo prometida uma redenção para o homem, ou seja, o homem estava sendo punido pelo seu ato de desobediência, mas Deus, ele promete uma válvula de escape para quem quisesse escapar, aleluia, do destino ali selado. E nós sabemos bem que essa promessa ela foi cumprida por Deus quando na humanidade, aleluia, veio o segundo Adão chamado Jesus Cristo. Este não era fruto do pecado, este não era fruto da iniquidade, este não era fruto da desobediência, mas antes disso, ele desceu das regiões celestiais para vir aqui cumprir a obra que Deus o havia designado a partir do momento em que o homem caiu. A válvula de escape, a escapatória do homem veio encarnada na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E ele cumpriu bem o seu papel. Ele subiu na cruz do Calvário e foi moído pelos pecados, aleluia, para que o homem tivesse salvação. Na verdade, quando o homem ele peca, aleluia, ele está, aleluia, transgredindo contra a lei de Deus. E quando ele transgride com a lei de Deus, ele se afasta de Deus. Mas Jesus Cristo, com seu sangue da justificação, tem todo o poder para redimir o homem do pecado. Todas as noites, aleluia, que esse microfone, essa caixa é colocado aqui nessa pracinha, aleluia. O que nós estamos querendo dizer para vocês, aleluia, é que Jesus, ele tem poder para te justificar. Nós estamos dizendo é que Jesus tem poder para mudar o rumo da sua história. Nós queremos dizer para você todas as noites em que essa caixa é colocada aqui, é que aquilo que foi selado por desobediência lá no Jardim do Éden, pode, aleluia, ter uma volta, uma reviravolta na sua história, através, aleluia, da pessoa de Jesus Cristo e do seu sangue purificador. E aí, depois dessa obra selada por Jesus Cristo, Paulo vai falar, aleluia, dessa graça, mas o que é essa graça? Antes da graça vem o amor de Deus, na verdade, porque Deus amou tanto aquele homem que ali pecou,
E ele amou também a justiça, por isso o puniu. Ele amou a justiça e o puniu, mas ele também olhou para aquele homem com um olhar amoroso, aleluia, vindo só de Deus mesmo, porque outro não teria esse olhar amoroso. E ele falou: eu tenho que providenciar alguma coisa, aleluia. E a partir do momento em que aquele homem, ele fala assim: eu vou fazer um favor para essa humanidade. E aí Deus começa a agir com graça. Ele começa a entender que o homem jamais poderia fazer algo que poderia levá-lo para os céus novamente. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Quando Jesus morre, irmãos, a graça de Deus, ela é estendida, porque o amor de Deus já foi estendido antes disso. O amor de Deus já foi personalizado ali na cruz. E aleluia, e esse amor imerecido, aleluia, ele vai ser externalizado com essa graça. E quando a gente fala em graça, a gente pensa que é algo de graça, já que todo mundo tem direito. Mas na verdade, é de graça porque você tem direito sem fazer nada. Mas o preço foi alto. É de graça hoje, mas no passado o preço foi alto. Você pode, aleluia, se prostrar diante de Deus hoje, mas para que você pudesse se prostrar diante de Deus hoje, o preço foi muito alto. Foi preço de sangue. Teve que ter cravos encravados nas mãos e nos pés. Teve que ter chibatada. Teve que ter coroa de espinhos. Teve que ter escárnio. Teve que ter humilhação, aleluia. Então o preço foi alto, aleluia. Aleluia, o preço foi alto. Olha, aleluia, para Jesus, aleluia. E você verá que o preço foi alto. Olhe para Jesus sendo moído, que você verá que o preço foi alto. E por mais que Satanás tente te levar, aleluia, por mundo das trevas, aleluia, você tem que entender que o preço foi alto, aleluia. E ali, irmãos, o apóstolo Paulo, continuando o que ele estava escrevendo, ele diz que Deus, ele faz esse favor para o homem. Ele diz que Deus, ele foi amoroso, aleluia. E ele diz que o homem não pode fazer nada que o justifique. Ou seja, para chegar aos céus, para ser salvo, não adianta apenas ser uma pessoa boa, não adianta ser caridoso, não adianta ser uma pessoa que faz vários favores para os outros, não adianta fazer qualquer coisa, porque ninguém por seus próprios méritos tem direito a entrar nos céus. Você pode pegar todo o seu dinheiro e doar aos pobres. Você pode, aleluia, tirar sua roupa do corpo e dar para o próximo, aleluia. Você pode ser um bom pai. Você pode ser um bom filho. Você pode ser uma boa mãe. Você pode ser um bom vizinho. Mas nada do que você fizer, aleluia, vai te dar crédito para entrar nos céus.